Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas, alegrias. Portugal e a Frente Ampla. O que tem a ver? Vejam. Minhas amigas e meus amigos, são muitos os internautas, os meus inscritos, seguidores, que me perguntam, mas como é essa tal de Frente Ampla? Como é que a gente vai entrar nessa Frente Ampla? É uma furada a Frente Ampla? Não a Frente Ampla. Que história é essa de Frente Ampla? Como é que a gente entra? Como é que funciona a Frente Ampla? São respostas que serão atendidas, são perguntas que terão suas respostas à medida que o processo político avança. Não há uma receita clara para uma Frente Ampla. Não sentam várias lideranças e vários donos de partido, assinam um documento, dizem agora você é o presidente da Frente Ampla, você é o secretário da Frente Ampla, você é o tesoureiro da Frente Ampla e temos aqui uma organização. É um fato que vai ocorrendo de coalizão política em torno de um mesmo objetivo. Um objetivo comum, um princípio único, quando é possível, ou quando não é possível em vários outros princípios. Baseado num princípio único e às vezes em alguns outros princípios. E aí eu tomo por base, por exemplo, a geringonça portuguesa, que até um ano atrás era o que estava no poder, que era uma aliança dos sociais-democratas do Partido Socialista Português, comandado por Antônio Costa, com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda. Para os brasileiros que não sabem, o Bloco de Esquerda é uma reunião de todas as tendências de esquerda num único bloco. Luta LGBT, luta racial, luta de etnia, luta contra o capitalismo, luta pela ecologia, luta pelo socialismo, marxistas, leninistas, comunistas, trotskistas, socialistas, esquerda em geral, democratas, tudo numa coisa chamada Bloco de Esquerda. E sem ser um pandemônio, para começar, não é um pandemônio. E que tem dado certo em Portugal. O Bloco de Esquerda, que tem 21 anos de criado, hoje tem o dobro de deputados na Assembleia da República em relação ao Partido Comunista, que foi um grande e é um grande partido lutador desde o tempo da ditadura de Salazar em Portugal. Um partido que enfrentou 40 anos de ditadura. Mas por que eu estou falando isto exatamente? Porque participando ou não de uma frente ampla, um dos maiores medos dos companheiros, dos camaradas, dos amigos, é que a gente entrando numa frente ampla seja engolido pela direita, seja engolido pela reação, deixe de existir, perca a nossa identidade, deixe de ter por foco os nossos princípios de luta. Isso denota uma insegurança nos nossos princípios e na nossa carta de princípios, de quem quer que seja. Se você não sabe qual é a sua identidade corretamente, por exemplo, se você se diz de esquerda, e de esquerda revolucionária, e a sua prática, a sua linguagem, o seu documento principal de orientação política tem um caráter social-democrata, de passar pano no capitalismo, dentro de uma reunião com sociais-democratas e com centro-direita, você desaparece realmente. Porque você abre mão dos seus princípios básicos e negocia. Esse é o medo, essa é a insegurança. De que dentro de uma frente ampla não tenha pulso para bater firme na mesa e dizer quais são suas posições. Pois foi exatamente o que o Bloco de Esquerda fez agora neste final de semana. Ele reuniu sua mesa nacional, que é uma espécie de direção nacional do Bloco de Esquerda, tirou um documento, orientação para 2020 e 2021, uma orientação política, mas o básico é que ele se declara anticapitalista, socialista e ecossocialista. O que seria ecossocialista? Declara claramente que a ecologia interessa ao socialismo e não ao capitalismo, que a defesa da ecologia é uma das bandeiras socialistas. Então ele marca a posição, e com esta posição ele participa ou não de qualquer governo. Todos já sabem qual é a sua face. É clara a sua face. E seus militantes sabem qual é a sua face. Quem está lá dentro sabe o que é. Não há engano.
pode ser, pode não ser, mas é possível mais adiante. Não, mas vamos lutar pela governabilidade. Não, mas vamos fazer uma concessão aqui a esses corruptos. Não, tem uma clareza definida num programa de princípios. E isso desmonta qualquer medo, qualquer insegurança de participar de uma geringonça, por exemplo. Ou de votar, às vezes, com os sociais-democratas na Assembleia da República de Portugal. Ou até mesmo de votar com o CDS, que é a direita da Assembleia da República. Há votações aqui em Portugal, na Assembleia da República, onde o Bloco de Esquerda vota só com o CDS, com a direita. Com a direita além do PSD, porque aqui você tem o Partido Socialista, que é, em tese, social-democrata, depois você tem o PSD, que é o centro-direita, e tem o CDS, que é a direita. Depois tem a extrema-direita, que é o Chega, com um deputado, o André Ventura. Já houve votações do Bloco de Esquerda com o CDS juntos. Porque quem sabe a sua identidade própria não tem medo de se conspurcar dentro de uma aliança. Sabe qual é a sua função e sabe quais são as suas questões de princípio. Então, observando essa experiência do Bloco de Esquerda, a sua identidade claríssima, a sua incapacidade de sentir-se inseguro porque não sabe exatamente onde está pisando, qual é a sua posição política, é que eu digo a vocês que a gente pode talvez caminhar, quando necessário historicamente, estou repetindo, para uma frente ampla que inclua pessoas que a gente torce o nariz e tem até vontade de vomitar quando pensa que pode estar numa frente ampla com esta pessoa na luta pela democracia. E tem que incluir aí o nosso desejo claro da derrubada do governo neofascista de Bolsonaro, mesmo que os nossos aliados de última hora não coloquem isso. Mas isso tem que estar no nosso programa. Isso é o que pode ser uma frente ampla. Mas para que ela exista e para que a gente participe de uma frente ampla, a gente primeiro tem que saber quem é a gente, qual é a nossa posição clara. Senão a gente vira social-democrata e de social-democrata vai parar no centro-direita. E quando vê, está falando uma linguagem que não tem nada a ver com a nossa origem. Como dizem os portugueses, perceberam? Percebestes? Porque aqui quando querem dizer entenderam, eles usam o verbo perceber. Perceberam? Estáis a perceber? É assim que se procede. E é por isso que ninguém larga a mão de ninguém. Porque o companheiro e a companheira que estão ao meu lado é que sabem mais do que ninguém, porque são base, as necessidades do povo e as necessidades dos militantes e da luta. Não são as lideranças que podem fazer concessões. Ao contrário, as lideranças é que nos devem indicar os caminhos a seguir. E eles têm que ser firmes e fortes nas nossas lutas, nos nossos princípios. Um abraço.